A paz do Senhor, meus irmãos do Portal EBD. Hoje, quarta-feira, eu, Amélia Lemos, vou fazer a leitura de Lucas 24, 49 e Atos, capítulo 1, versículo 8. Neste dia 27 de setembro. Primeiro texto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Bom, como os irmãos podem ver, tratam-se de textos maravilhosos que dizem respeito à promessa que o Senhor Jesus deixou para os seus filhos, não é? Seus filhos buscarem. E esta promessa é a promessa do batismo no Espírito Santo. É até um momento oportuno para nós comentarmos uma questão que surge, não é? Alguns alunos, como nós ministramos também a disciplina de português, alguns alunos comentam assim, professora, qual é a forma certa de dizer? É batismo no Espírito Santo ou batismo com Espírito Santo? O nosso magno mestre da nossa igreja, pastor Ezequias Soares da Silva, já ensinou a respeito que a forma mais correta se dizer é batismo no Espírito Santo, porque se trata de uma espécie de imersão. É como se o crente imergisse no Espírito Santo, não é? Ele tivesse um momento de envolvimento completo com o Espírito Santo. Então, seria o batismo não é? É a ideia do o Espírito Santo. Então é no. Mais o, no. Batismo com, é a ideia de com, ele recebe, mas o no traz a ideia de intimidade maior com o Espírito com o Espírito Santo em si. Bom, eu sou adepta desta ideia do batismo no Espírito Santo. Mas alguns defendem que tanto uma forma como a outra fica coerente. Bom, cabe a cada um dos irmãos acharem a melhor forma. Quando o Senhor Jesus promete a concessão do batismo no Espírito Santo, ele está dando a esses cristãos a possibilidade de receberem o poder para o serviço. Então, recebereis poder, não é? Recebereis poder para exercício da pregação. É o que nós vemos com os discípulos. Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o mais interessante é que eles de fato obedeceram e ficaram buscando algo que eles nem sabiam exatamente o que seriam, mas eles foram obedientes à voz do Senhor e buscaram, oraram
e esperaram aquilo que o Senhor teria que lhes enviar. Até que do céu veio o poder celestial. E foi tão interessante, foi tão maravilhoso, que eles puderam se levantar. E Pedro foi o primeiro, né? Sempre Pedro foi o primeiro que começou a pregar, e 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Foi a primeira grande ceifa, a primeira grande colheita de almas. E dali em diante, as almas foram se rendendo, porque ninguém conseguia resistir ao poder ao poder com o qual aqueles homens eram tomados quando eles começavam a pregar. Ninguém conseguia entender o que acontecia com aqueles homens quando eles começavam a orar e as maravilhas se realizavam. Então, nossa, agora eu vou falar de um jeito bem simples. Era incrível, era inimaginável. Os olhos humanos não podiam compreender tal situação. Nossa, é isto mesmo que eu estou vendo que está acontecendo? Acho que de repente alguém esfregava os olhos assim e falava, será que é isto mesmo que eu estou vendo? Por quê? Porque era realmente a mão de Deus atuando sobre aqueles homens. Então, nós podemos observar que o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, atuando na vida de um homem, pode fazer coisas extraordinárias. E o mais interessante é ouvir Pedro dizendo, e esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então, ninguém pode então dizer que este dom do Espírito Santo foi concedido apenas para aqueles homens daquela época. Porque o que nós vemos aqui? Esta promessa diz respeito a todos quantos o nosso Senhor chamar. Você foi chamado? Você foi conquistado pela persuasão do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus falou com você. Você foi convencido pelo poder da palavra e entregou a tua vida a Cristo. Então o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo também está disponível para você. Todos nós podemos ter acesso a esta bênção. Basta apenas que busquemos, que fiquemos na nossa Jerusalém. Então Jesus disse, olha, fiquei em Jerusalém. Então vocês começam em Jerusalém, busquem Jerusalém. Aí vocês começam a pregar em toda a Judéia. Aí depois vocês vão em Samaria, aí é gradativo, não é? Aí Samaria vocês vão enfrentar problemas, mas não fiquem só em Samaria. Aí depois vocês vão em todos os confins da terra. Ou seja, o poder que foi concedido a vocês é para que vocês vão pregando o evangelho em todos os lugares. Por onde vocês passarem, vocês terão poder para pregar o evangelho. É poder para o serviço. Para não ficar limitado às 4 paredes da igreja. É para a pregação do evangelho em
todos os lugares. E para isso não importa o tamanho da igreja. A igreja hoje tem poder para pregar o evangelho em todos os lugares. Aliás, hoje nós temos a internet e ela nos possibilita também pregar o evangelho em todos os lugares. Amém.